Olá, pessoal amigo, nosso querido Grupo Os Mensageiros. Hoje, em nossa primeira apresentação, estamos mostrando para vocês o túmulo onde Allan Kardec foi sepultado no famoso cemitério de Père-Lachaise, em Paris. Observem que o túmulo de Allan Kardec está o ano todo sempre florido. São pessoas turistas, espíritas ou não, espiritualistas, que vêm a Paris para prestar a sua homenagem a este homem extraordinário que iluminou o mundo com os ensinos que ele recebeu dos espíritos e que transmitiu para todos nós através dos seus livros formidáveis. Observem que é um túmulo lindo, nos moldes do estilo celta, já que Allan Kardec, segundo relatos espirituais, tinha sido no passado um sacerdote celta, onde tinha o nome de Allan Kardec, revelação dos espíritos superiores. Então, pessoal, motivado com esta bela imagem, vamos dar prosseguimento ao estudo de O Livro dos Espíritos, como sempre, às quartas-feiras, a partir das 16 horas. Então, hoje nós vamos falar um pouco de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Assim, sintetizando, livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser. Plante o que quiser. Agora, na justiça, colher exatamente o que você plantou. Isto porque Jesus já há 2000 anos ele informava, ele ensinava que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, pessoal, vamos em frente. No quesito 258, no estado errante, antes de uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. E os espíritos então respondem que ele mesmo, ou seja, o espírito candidato à reencarnação, ele que escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Né? Mas não é tão bem assim como os espíritos responderam, porque dependendo do grau evolutivo do espírito, muitas vezes ele não pode nem sequer escolher o tipo de provas. São os mentores espirituais que, para que ele não volte a perder uma encarnação, eles dirigem como como serão as provas que esse espírito vai passar. Espíritos endurecidos, de criminosos, eles não têm esse livre-arbítrio. Então, no 258A, prosseguindo, né, porque é correlata com a anterior, não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo. Pessoal, aqui vamos entender castigo como uma experiência de expiação, mas castigo não, porque Deus não castiga. É uma maneira que os espíritos falam, não é? No sentido figurado. Nada acontece, pessoal, sem a permissão de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E daí, vamos perguntar agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra? Ora, quem somos nós para perquirir Deus, para saber por que ele fez uma determinada lei e não fez outra? Lembramos quantas vezes nós escutamos de pessoas cristãs de boa índole, mas que não aceitam a reencarnação de forma alguma. E daí nós perguntamos: e Deus vai perguntar para essa pessoa se elas aceitam ou não, se elas gostam ou não? Ora, a lei existe e foi criada por Deus desde toda a eternidade. Então, pessoal, aos espíritos,
A liberdade de escolha deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos, o que é perfeitamente normal, e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro, o caminho do bem está à sua frente como o do mal. Então, no livre-arbítrio, figurando, tem um, um lado que vai para uma estrada que vai pela esquerda e outra pela direita. E daí? Supondo que a da esquerda seja do mal e a da direita do bom, do bem, ele escolha o qual lado que ele quer. Então, na vida atual em que vivemos, o espírito que deseja, não é, passar pelas tentações, pelas alegrias da vida material, vida de festas, de cores e de sensações. Ele escolhe essa vida porque é tão gostosa, não é tão boa, não é? E o outro pode preferir uma vida difícil, de sacrifícios, uma vida custosa, mas bem vivida, com vida nobre. Esses, quando partirem para outro lado, vão receber suas recompensas, como diz Jesus. Esse já recebeu, esse que gozou a vida aqui no plano terreno. E esse outro vai receber a recompensa pela dignidade com que ele enfrentou os problemas da vida. Então, pessoal, mas acontece que se o espírito sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, em sua bondade, permite-lhe recomeçar o que mal foi feito. É verdade, essa é a grande bondade de nosso Pai, que dá infinitas possibilidades de recuperação para o espírito falido. Não tem lógica mesmo. Vamos pensar que se Deus condenasse ao inferno eternamente aquele que errou, não haveria justiça. Quer dizer, não daria possibilidade de recuperação do mal feito. Ora, se nós que somos falidos, ou por outra, perfectíveis, mas que somos errados, que cometemos tantos erros, se nós perdoamos os nossos filhos, os amigos, parentes, dos erros praticados, imagine Deus, que é infinitamente bom e justo. Então, portanto, Deus permite que a todos aqueles que erram, eles tenham uma nova oportunidade. E finalizando, se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Esse perigo é o que nós escolhemos quando somos candidatos à reencarnação. Não é que Deus criou esse diretamente, Deus delega poderes para espíritos superiores para eles elaborarem um mapa biológico do futuro reencarnante. Então, ele pode pedir um perigo qualquer para que ele demonstre a sua autoridade, a sua capacidade de escapar de tal perigo. Mesmo porque só acontece mesmo quando estiver fatalmente designado pela espiritualidade superior que trata desse sentido das nossas provações. Vamos em frente. Olha, pessoal, aqui a gente tem que entender o seguinte: para nós espíritas e para a doutrina espírita, não existe destino. E não há predestinação, como muitos julgam, que a pessoa já nasce predestinada a sofrer, a ser um criminoso. Não, não existe isso. Seria uma injustiça de Deus se alguém já viesse com essa carga negativa em seu espírito. Não, não há predestinação, assim como não existe sorte ou azar. O que existe é merecimento.
Então, quando a pessoa ganha, ou na loteria, sei lá, alguma coisa de boa, foi sorte? Não, foi merecimento. Por alguma coisa que nós não conhecemos do passado, essa pessoa está recuperando aquilo que ela merece. A gente diz sorte ou azar porque é comum, não é assim como a gente fala de acaso. Essas coisas não existem. Apenas criou-se essas palavras para designar um fato, mas para nós espíritas, não. O futuro nós construímos todos os dias, através de nossos pensamentos, de nossas ações, dos grupos que nós participamos, grupos culturais, familiares. Nós é que determinamos e escolhemos os caminhos, exercitando por isso mesmo uma característica indissociável do ser inteligente, que é o livre-arbítrio, e que Deus nos deu com tanto amor. Então, na questão 121 do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu: não têm eles, os espíritos, o livre-arbítrio? Deus não criou maus? Não, Deus não cria ninguém mau. Ele cria das ferramentas, não é? O livre-arbítrio, para que a pessoa opte por aquilo que ela quer fazer. Criou, sim, simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Ninguém obriga alguém a fazer alguma coisa errada. Se faz, é porque deseja. Então, é isso aí o livre-arbítrio, pessoal. É aquela vontade férrea que o espírito tem para seguir um determinado caminho. E aqui nós colhemos esse exemplo maravilhoso, né? Esse mundo formidável, porque Deus é bom, Ele nos deixa plantar o que quisermos, Ele permite que façamos o que bem entendermos. Vamos plantar o bem, pessoal, porque daí Deus que é justo, Ele vai fazer que colhemos aquilo que plantamos. Se plantamos o bem, colheremos o bem. E diz um ditado que quem semeia ventos vai colher tempestades. Então, essas tempestades são todos os malefícios, a maldade, a ignorância. Então, pensemos nisso. Pensemos na bondade do Pai que nos dá essa capacidade de plantar o bem para colher o bem. E veja só que coisa maravilhosa. Vamos pensar assim, pessoal. Todos os dias temos o livre-arbítrio de escolher quem queremos ser. Hoje, por exemplo, escolhi ser feliz. E para amanhã eu escolhi repetir o dia de hoje. E mais, para todos os dias de minha existência, escolho sempre ser feliz. Mesmo enfrentando as maiores dificuldades, não vamos desanimar. O dia nos espera sorridente, alegre. Vamos ser felizes, vamos contagiar a nossa irmandade, a nossa família. E assim a gente vai viver um mundo muito melhor. Ser feliz, é isso que nós queremos. E na pergunta 259, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós, ou seja, nós espíritos. Todas não é bem o termo, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. É claro, é impossível. Ninguém tem essa capacidade. Escolhesses o gênero de provas, os detalhes são as consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações.
É verdade. Aqui nós escolhemos determinadas provas. É por isso que o nosso planeta chama-se de provas e expiações. Aqui estamos passando por provas. Provas é diferente de expiação. Prova é alguma coisa que a gente pede no plano espiritual para passarmos por ela, por uma provação, uma dificuldade qualquer. Agora, expiação é pagamento de um erro do passado. Então, nós não podemos prever. Aqui é que a gente vai decidir qual caminho seguir. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, vejam este exemplo. Já sabia que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. É o que é impossível ele saber, não é? Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ele é que vai decidir no momento da vida dele, no momento presente de tomar uma atitude. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Isso ele só fica sabendo a cada vez que passa por uma determinada ação. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Por exemplo, o tempo de vida, esse está previsto. Só que o espírito pode abreviar ou não, e daí ele vai pagar caro, porque a encarnação requer recursos especializados. A reencarnação não é assim, não, você vai reencarnar. Não, existe uma equipe preparada de analistas, médicos, biólogos, professores matemáticos, uma equipe enorme que se reúne, nós vamos mostrar isso mais ao final, para estudar o mapa biológico do candidato à reencarnação. Então, para concluir, se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair. É verdade, quando nós andamos numa estrada esburacada, temos que tomar esse cuidado. Mas não sabes quando cairás, e pode ser até que nem caias, se fores bastante prudente. Tomar cuidado com os atos aqui na vida presente. Se eu passar pela rua e uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz, e se atribui aos espíritos todas as calamidades. Não é bem assim, não, pessoal. Os espíritos intervêm em nossas vidas no sentido de nos sugestionar para o bem ou para o mal. Tudo depende da criatura aceitar ou não. Agora, esses acontecimentos funestos, como o exemplo que aqui foi dado, não. Jamais acontece isso. Então, meus queridos, nós sabemos que as reencarnações são os degraus pelas quais o ser se eleva e progride. Essa é uma frase de Leon Denis, através dos seus livros formidáveis. Então, meus queridos, era isso que nós tínhamos para esta nossa quarta-feira abençoada, em que Jesus nos proteja e nos ampare, e vamos em frente, vamos estudar, não é? Eu faço o que posso, porque também sou muito ainda imperfeito, cheio de ainda problemas intelectuais, não tenho essa capacidade toda, mas eu procuro. E é assim que a gente vai evoluindo, dando duro, não é? E eu faço isso com muito amor e carinho. Então, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá, então, meus queridos. Fiquem todos na paz de Deus. E aqui eu coloquei, pessoal,
o centro de planejamento reencarnatório de nosso lar. Ali, nesse local, são planejados num nível superior, vejam bem, nível superior às encarnações individuais. Pela sua interferência nos destinos de uma coletividade, suas particularidades merecem a atenção dos espíritos mais elevados. Então, observe, são engenheiros siderais, médicos, influenciadores, enfermeiros, professores, analistas, psiquiatras, enfim, todos eles, cada um preparando um detalhe, aquele aqui nós chamamos de mapa biológico. É tratado, não é? É levado ao conhecimento do candidato à reencarnação para ele ver o que ele acha e também o que não acha, porque às vezes é compulsório, goste ou não goste, tem que ser assim. Vamos em frente, então.